Tem hora que eu entendo que eu escrevi nem no tablet, porque você digita e esse não tem corretor, e aí fica a palavra aqui agora. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti esse momento profético, Pai. Como nós já aprendemos, há um momento sacerdotal e existe um momento profético. O momento sacerdotal é quando nós falamos ao Senhor, nós pedimos ao Senhor, nós conversamos com o Senhor. E o momento profético é o momento onde nós paramos para ouvir a Sua voz. Então, nesse momento, nós nos humilhamos diante de Ti, nós nos abrimos como uma terra fértil para receber do Senhor uma palavra. Nos abençoa nessa noite de maneira poderosa. Pai, no nome de Jesus, nós repreendemos toda ação do inferno e das trevas contra o bom andamento desse culto, contra cada lar que está agora nesse momento conectado. Nós repreendemos toda ação das trevas, declaramos nulo, enviamos ao abismo onde Jesus determinar. Nós declaramos céu na terra, nós declaramos que os portais dos céus estão abertos para que a gente possa receber a Sua palavra, Deus. Por isso nos ministra, nos impulsiona cada dia mais a sermos homens e mulheres prudentes, cheios de fé, parecidos com o Senhor, semelhantes a Ti. Nos dê graça, nos faça crescer em graça, sabedoria e estatura, não só diante de Deus, mas também diante dos homens. Que a Tua graça e o Teu favor nos acompanhe. Nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Maravilha. Eu estava falando com o pessoal aqui, fica uma dica aí para você que está nos assistindo. Você que está aí na sua casa agora, bem meio que vagabundo, vagabundando. Tem um filme na Netflix que chama Milagre na Cela 7. É muito legal, pode assistir lá, clica lá. Só não tem em português, você vai ter que ler. Se você é mais devagar como eu, você não vai ter que ficar lendo lá. Demora mais para você entender entre a fala e a cena, mas tudo bem. Muito legal o filme, chama Milagre na Cela 7. Miracle, estava escrito lá, Miracle in Cell No 7. Estava escrito isso lá, eu cliquei e o filme foi bênção. Se você não gosta de chorar, então não assista, que você vai chorar, tá bom? É bênção dos altos céus. Quem aí, aqui ou aí, né? Agora tem que mudar a minha fala. Quem aqui ou aí já perdeu algo, já perdeu alguma coisa em algum lugar? Para pensar se você já perdeu algo. Talvez alguém, tudo bem, perdeu alguém ou perdeu algo e te custou alguma coisa para você, você se sentiu prejudicado com essa perca. Talvez você tenha perdido pessoas próximas que você amava tanto, talvez você tenha perdido seu chamado, talvez você tenha perdido o tempo da viração, não percebeu a presença de Deus, passou e outro foi levantado em seu lugar. Talvez você tenha perdido o prazer de servir no ministério. Talvez você já perdeu dinheiro, celular, blusa, brinco, chave, óculos. A pastora perdeu um óculos quando a gente foi ter o Pedro na maternidade. Ela perdeu um óculos, a gente teve que fazer outro óculos. Talvez você tenha perdido cabelo, como uns que estão aqui assistindo a pregação. Alguma coisa você perdeu, talvez você perdeu marido, esposa, irmãos, alguma coisa talvez, eu não sei, você possa ter perdido. Tudo que eu mais quero perder nesse dia é barriga. Eu creio que muitos aí estão com barriguinha de quarentena igual eu. Imagina que não, né? Todo mundo vai estar com uma barriguinha de quarentena, até o Pedro está ficando com uma barriguinha de guaruzinho assim, ó. Só come, rapaz. Mas eu prometi que amanhã eu vou levar ele... para brincar no quintal de casa. Aí que eu falo, nossa, que pastor imprudente, está saindo aí, né? Alguma coisa você já deve ter perdido um dia. Talvez você diga, eu nunca perdi nada, mas talvez você tenha achado algo. E se você achou algo, é porque você sabe que alguém perdeu alguma coisa, e você foi beneficiado quando você achou algo perdido. Na escola que eu trabalhava, tinha um departamento lá, não era um departamento, era uma salinha.
que chamava Achados e Perdidos. E perdia-se de tudo lá, de tudo, moletom, livro, celular, muita coisa. Os alunos perdiam e ficava lá até eles irem procurar, encontrar, ou chegava no final do ano, ninguém ia buscar, encontrar. Se fazia uma doação para famílias carentes, de tudo se fazia, selecionava e doava para as pessoas aquilo que se havia perdido. Sabe? Algumas coisas que a gente talvez, quando perde alguma coisa, consiga recuperar, talvez algo parcial do que se perdeu você consegue recuperar, talvez você consiga recuperar a totalidade do que se perdeu. Coisas que se perde, que você não consegue mais recuperar, o tempo passa, as coisas mudam, e aí o tempo faz com que essas coisas se tornem irreversíveis, coisas que nós perdemos. Hoje, se você olhar para o cenário nacional, muitos empresários que não valorizam seus maiores funcionários, eles perdem grandes funcionários. De repente você tem um cara que é bom, mas você fica um aumento, não, depois eu faço tal coisa, não, depois eu faço isso, depois eu faço tal coisa. De repente o cara recebe uma proposta e foi embora. E aí você perdeu um bom funcionário. Isso em todas as áreas. Em todas as áreas sempre vai acontecer da gente perder alguma coisa. A questão é o que fazer e como fazer para reencontrar isso. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Verso 8. São só 2 versículos. Eu fiz essa pregação das 6h30, começou a ministração do pastor Kid, das 7 aí, 6h05, quase 6 horas, até bem em cima eu acabei em cima do culto. Porque assim, por mais que você tenta, se Deus não fala, você vai ficar enrolando. Se Deus não falar, eu vou fazer o quê? A gente só ia adorar. A gente ia ficar adorando aqui. Eu falava, vai aí, Marta, uma hora de adoração, acaba, eu faço o apelo, já era, oro por cura. Mas Deus falou aos 45 do segundo tempo, algo de uma maneira diferente sobre perda. Lucas capítulo 15, verso 8, diz assim: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa, diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O que está acontecendo aqui? Jesus ele está prestes a morrer. Aqui a visão, é a leitura de Lucas. O texto está, Jesus está prestes a ser levado à cruz, a passar por todo o seu martírio, a ser crucificado. E o que Jesus está fazendo? Ele está reunindo o máximo de pessoas possível e pregando o Evangelho. Alguns de maneira muito clara, outras, como nós estamos acabando de ver, através de parábolas. Sabe uma pessoa quando você vê em filmes, a pessoa vai morrer, ela reúne toda a família, explica, no testamento vai estar assim, vai estar assado, vai acontecer isso aqui vai ficar para você, isso vai acontecer para você. Era exatamente o que estava acontecendo. Jesus sabia que ele ia morrer, então ele estava reunindo o máximo de pessoas possível e anunciando o Evangelho. Ele estava pregando o Evangelho, ele estava passando suas últimas instruções. O que Jesus estava ensinando, se você pegar aí Lucas capítulo 15, que falam de 3 parábolas, Jesus estava exatamente querendo nos ensinar algo a respeito sobre perdas. É isso que ele está querendo, que a gente volte nossos olhos hoje, a nossa atenção, para as nossas pequenas perdas, para as coisas que nós estamos perdendo em nossa vida. Em uma das parábolas é a perda ou a perca de uma ovelha. Na outra é de um filho que vai embora.
Nessa que nós estamos acabando de ler, é sobre uma dracma. Então entende uma coisa, Jesus está falando sobre pequenas perdas. Pequenas perdas. Porque na realidade, se você parar para analisar, eles tinham 2 filhos. O homem tinha 2 filhos. Um vai embora, ou seja, 50% ele perdeu das questões das 100 ovelhas. Uma foi embora, ele ficou com 99. Então, a proporção não é gigantesca, ela é pequena. Das dracmas, a mulher tinha 10 dracmas, ela perdeu uma. Você que está comigo, acompanhando pela internet, repete assim comigo: grandes perdas começam com pequenas perdas. É só você parar para analisar e olhar. Vamos trazer para um cenário claro e real, o mais próximo possível da nossa realidade, essa mensagem. Vamos trazer para um relacionamento, para um casamento. Um casamento, quando ele é destruído, quando ele chega no seu ápice, no momento mais alto, que é o término de um relacionamento. Como isso aconteceu? Provavelmente deve ter começado com uma mentirinha. Começou com algo pequeno, lá atrás começou com uma mentirinha. Essa mentirinha virou 2 mentiras. Daqui a pouco, essa mentirinha já viu o cara envolvido num happy hour. Do happy hour, já se viu envolvido num momento de com outra mulher. Daqui a pouco, virou uma traição. Daqui a pouco, virou adultério e fim de relacionamento. Mas como e onde tudo começou? Lá atrás, com uma pequena perda. Perdeu a questão da responsabilidade, da verdade, e mentiu. Foi algo pequeno, era uma mentirinha. Talvez você fale, nossa, existe mentirinha e mentirão? Não. Mas era simples de resolver. E foi tomando uma proporção gigantesca. Tudo começou pequeno. Só que não foi dado o devido valor, a devida atenção. Gênesis 3, verso 1 diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Agora vamos para Apocalipse. Apocalipse 12, 3 diz assim: viu-se também outros, e eis um dragão grande e vermelho. Vocês estão entendendo o que está acontecendo no cenário mundial? Grande dragão, da onde vem o dragão? Que cor que é o dragão? Que cor que é o socialismo, o comunismo? Presta atenção. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Tudo bem até aí. Onde eu quero? Nós estamos falando aqui de um mesmo ser. Nós estamos falando de um mesmo ser, que lá em Gênesis era uma serpente, e que lá em Apocalipse virou um dragão. Ou seja, o que alimentou, o que fez esse animal, essa simbologia de Satanás ter essa grande proporção, foi o pecado. O pecado que foi alimentando aquela serpente, poderia ter terminado num lagarto gigante, mas não. Ou seja, o pecado alimentou Satanás de séculos e séculos, até os dias de hoje, e hoje se tornou um grande dragão. Aonde nós temos que chegar com isso? Se lá atrás, lá em Gênesis, muita coisa tivesse sido mudada, com certeza ele não seria um dragão. Se um posicionamento de Adão e de toda a geração lá atrás tivesse sido outra, aquilo que era pequeno não teria se tornado grande, as consequências não teriam sido grandes. Começou pequeno, não deu atenção, não deu valor, não deu preocupação, e o estrago foi monstruoso. Quando Jesus está citando essas 3 parábolas, eu não vou... Tem uma linha que fala que cada parábola fala de uma face da Trindade. É que se eu falar uma coisa que talvez você, mas aí você tem que assistir a Cabana para você entender um pouquinho, né? Por exemplo, na parábola
da ovelha perdida, da ovelha perdida, fala de Jesus. O foco é o homem que vai atrás da ovelha perdida, Jesus. Já na do filho pródigo, o centro da mensagem é o pai, Deus, que vive a esperar o filho. E aqui, na dracma, muitos teólogos, há uma teoria que diz que essa mulher que perdeu essa dracma tipifica o Espírito Santo. Mas isso é conjectura, isso não é Bíblia, tá bom? Eu só estou fazendo você pensar um pouquinho na sua casa, enquanto você presta atenção. Jesus, quando ele está falando dessas parábolas, dessas perdas, ele quer nos ensinar algo. Ele quer ensinar a igreja sobre essas perdas, tanto da ovelha perdida, do filho pródigo, como das 10 dracmas. Que nós precisamos notar, queridos, o que nós estamos perdendo debaixo do nosso nariz, dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria igreja, dentro da nossa própria vida. O que a gente tem perdido do nosso DNA, da nossa identidade, do nosso caráter. O que a gente tem permitido o pecado, que é algo que é pequenininho, está tomando conta da gente. Jesus está falando de pequenas coisas. Ele diz em Lucas 15:8: ora, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? Percebam que quando Jesus está falando dessa mulher, algo acontece. O que aconteceu naquele tempo? Jesus está citando um exemplo de uma mulher que não era afortunada, ela não era rica, porque ela morava numa casa provavelmente de barro e não tinha janelas, então era escuro. O que, se você pegar se você digitar no Google como eram essas casas, você vai perceber que tinham alguns aonde ficava o teto lá, a cobertura da casa, apenas para a entrada de ar. Então elas não tinham entrada de luz, elas não tinham janela. Então tanto de dia quanto de noite, porque ali a Bíblia está falando que a mulher dentro da casa teve que acender a candeia, a casa era escura. A casa era escura. Então quando essa mulher percebe que ela perdeu uma dracma, o que era dracma? Dracma era como se fosse uma moeda de prata, que equivalia, por exemplo, a um dia de trabalho. E essa mulher tinha 10 dracmas. Algumas mulheres usavam, alguns colares, talvez as mulheres vão saber, usavam assim com tipo umas 10 colares, uns enfeites, por exemplo. Você deve saber que deve ter umas moedas que assim eram usadas como enfeite. Elas usavam nos seus turbantes, elas usavam na roupa, elas carregavam essas dracmas. Tanto tinha uma certa importância. Essa mulher, quando ela percebe que ela perde uma dracma, logo ela monta uma estratégia. E a Bíblia diz que ela monta uma estratégia. A primeira coisa que ela faz é acender a luz, acender uma candeia. A primeira coisa que ela diz: se perder uma, não acende a candeia. O que essa mulher fez em primeiro lugar? Diante de toda a escuridão, dentro da sua casa, para encontrar aquela dracma, ela acende uma luz, ela acendeu uma luz dentro da casa. Em Gênesis 1:3 diz assim: disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Aqui nós estamos vendo Deus lá na criação, falando sobre a luz. Ele teve que trazer, a Bíblia diz que havia trevas sobre a face do abismo. Ou seja, Deus olha para o mundo, Ele fala assim: há trevas, e o que esse mundo precisa? Luz. Então o que Deus fala primeiro? Haja luz, e houve luz. E a partir de então há separação entre dia e noite, entre trevas e dia, entre trevas e escuridão, entre luz e trevas. Então Deus trouxe, primeira coisa que Deus vê, e a gente tem que notar que é importante, Deus trouxe luz. João 8:12 diz, de novo lhes falava-lhe Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Queridos, eu creio que Deus está nesses dias que a gente está recluso em casa, como essa mulher da dracma, porque ela estava em casa.
Deus está nos dando a oportunidade de trazer luz para nós nesses dias. Quanto tempo nós não estamos ócio, tendo a oportunidade de poder ter uma leitura que a gente nunca teve, poder estar junto com a família como antes não estava tendo, poder ter tempo de qualidade como antes não estava tendo. O que Deus está permitindo nessa hora? Veio luz sobre a casa, veio luz. A oportunidade que Deus nos está dando é como essa mulher. Ela estava em casa e ela acendeu a luz para começar a procurar o que perdeu. Então eu creio que são dias, queridos, que nós temos que aproveitar para acender uma luz dentro da nossa casa, dentro da minha vida e da sua vida, para começar a encontrar e procurar aquilo que a gente perdeu. Talvez você tenha perdido algo pessoal, algo material, algo físico, mas talvez tenha perdido algo espiritual, no seu caráter, na sua identidade. Ela acendeu uma luz, e Jesus está nesses dias, queridos, nos alertando: acende a luz. Ou seja, Jesus está dizendo: aproveita esses dias e invoca o meu nome, clama meu nome, chama por mim nesses dias. O que você se perdeu, aonde você se perdeu, invoca o meu nome. É tempo de você encontrar aquilo que você perdeu. Jesus está querendo falar no meu e no seu coração que tem coisas perdidas que estavam em trevas, estavam entrando em escuridão, e Ele está falando: invoca o meu nome, traz luz para essa situação. Sabe, queridos, tem muitas pessoas que faz tempo que não buscam a Deus. Alguma coisa perdeu. Ele perdeu a liga em algum momento, perdeu alguma coisinha que fez com que ele deixasse de buscar a Deus. Tem muitas pessoas que não querem mais frequentar a igreja, que não tem mais comunhão com os outros, acredita estar tudo bem, acredita que apenas fazer reuniões nos lares, apenas algumas comunhões com alguns amigos, isso vai mudar a sua história e sua vida com Deus. Não vai. É legal, é uma ordenança, a Bíblia diz que é bom que os irmãos andem em comunhão, que ali o Senhor ordena a sua bênção. Isso é uma ordenança, mas isso não vai trazer de volta o que você perdeu. É legal estar com os irmãos, você recebe a bênção do Senhor, mas algo que você perdeu, você vai ter que acender uma luz sobre a sua vida, sobre qualquer área da sua vida, e falar: onde eu me perdi, Deus? Algo se perdeu. E assim, queridos, como a gente aprende a viver na luz, debaixo de um calor, debaixo de um sol escaldante, tem pessoas que estão há tempos perderam algo em suas vidas, perderam intimidade, relacionamento com Deus. Não sei o que você perdeu, você deve saber o que você perdeu com Deus, e está aprendendo a andar na escuridão. Queridos, um cego, nada contra os cegos, mas eles aprenderam a andar na escuridão. Ele aprendeu a ter uma vida na escuridão. Só que tem muitos que estão nos escutando agora, que estão aprendendo a andar na escuridão, estão aprendendo a andar com o seu pecado, está se tornando algo normal. Você se acostumou, você perdeu algo lá atrás que você não retomou, e isso está tomando conta de você, como foi a serpente e o dragão. Só que isso está tomando outra forma, outra dimensão na sua vida, outra dimensão. E tem pessoas que estão em trevas, que precisam trazer luz para a sua vida, invocar o nome de Jesus, que se perdeu em algum momento, algo deu errado, algo se perdeu. E assim como a gente aprende a viver na luz, tem muitos que estão aprendendo a viver na escuridão. O corpo e os olhos criam uma adaptação. Então, são coisas que você escuta, que antes você não escutava, agora você já tolera. Desculpa, você gosta de escutar uma música do mundo, mas a Bíblia diz: pode de uma mesma fonte jorrar água doce e salgada? Talvez você está falando assim: ele é religioso, ele não sabe o que é graça. Não, eu sei o que é graça, queridos, e é por isso que eu estou dizendo, isso está no Novo Testamento, tá bom? Na época da graça. Então cuidado, seus lábios já professam mais música do mundo do que adoração a Deus. E você era uma levita, e você era um levita, você era um adorador, você era um pregador. Está se tornando normal andar com algumas pessoas que são um monte de rebelde. E agora posso andar com rebelde, já acostumou. Eles falam mal de um, falam mal de outro, e agora já acostumei. Precisa trazer luz. Você se perdeu algo, você perdeu algo na sua história, perdeu algo na sua vida que você precisa reencontrar. Quantos não começaram pequeno e algo se tornou grande? Começou ouvindo o que não devia e fez disso uma verdade. Quantos não começaram a deixar de ler Bíblia, depois deixou de orar, depois deixou de louvar, depois deixou de frequentar a igreja, e hoje estão mortos,
espiritualmente são frios, estão desanimados, acreditando mais no caos do que em Deus, gostando mais de ficar em casa com tudo que está acontecendo, do que buscar a face de Deus, do que abrir uma Bíblia, do que desligar a televisão e clamar pela sua família, clamar pela tua vida, pelo teu ministério, pelo teu pai, pela tua mãe, quem for. Algo se perdeu. É tempo, queridos, que Jesus está dizendo: acende uma luz sobre a sua vida. Acende uma luz, e a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, que nós somos essa casa hoje. Então Jesus está atualizando essa mensagem, dizendo: essa casa é você, querido. Você precisa acender uma luz sobre a sua história, sobre a sua vida, e entender o que você perdeu. Porque se você perdeu, o que você perdeu está em algum lugar escuro. Não tem luz naquele lugar, por isso que você não está encontrando. Então Jesus está dizendo: acende uma luz, acende uma luz. Jesus, querido, quando Ele está falando sobre acender essa luz, Jesus ensina a todos nós que nós não temos que nos contentar com o que nós estamos vivendo. Sabe, Jesus, ele poderia, o homem lá oh meu Deus, eu falei tanto que acabei esquecendo, da ovelha perdida. O homem da ovelha perdida, ele poderia dobrar o seu joelho ali, ele poderia falar assim: poxa Deus, obrigado, eu tenho 99 ainda, Deus. Essas 99 elas não podem multiplicar, elas podem crescer, vai virar 180, vai virar 200. Não, o que Jesus está nos ensinando nessa noite é que nós temos que voltar os nossos olhos para as pequenas perdas. O homem, ele largou as 99, ele se preocupou com uma ovelha. Aqui essa mulher largou as outras 9 dracmas e se preocupou com uma dracma. Porque muitos, tudo bem, perdi algo, perdi ministério, mas Deus vai me colocar em outro. Eu estou assim, mas depois eu mudo de igreja, tudo volta ao normal. Será, queridos, que se você não voltar atrás e procurar o que você perdeu, se você trocar de igreja, trocar de ministério, vai resolver a tua vida? Será que vai resolver a tua história? Não, não vai. Jesus está nos ensinando: vai atrás e traz luz sobre aquilo que você perdeu. Jeremias 29:13 disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Repete assim comigo: eu preciso acender uma luz sobre a minha vida e encontrar o que eu perdi. Aleluia. Para pensar. Tudo bem, acontece. Para pensar comigo. Quantos pais não estão descobrindo que os seus filhos estão roubando, mas aí já é tarde, porque ele perdeu algo lá atrás e ele não deu valor. Muitos, queridos, estão vendo os seus filhos optarem pelo homossexualismo quando já é tarde, porque lá atrás perdeu o tempo da visitação com seus filhos e não está dando valor. Quantos maridos ou quantas mulheres não estão descobrindo que estão sendo seduzidos e traídos ou traídas tarde demais, porque quando deveria estar cuidando do seu relacionamento, estava distraído com outras coisas e aí perdeu algo. Quantos pais não estão vendo suas filhas perderem suas virgindades e chegando em casa grávida, dizendo: aconteceu, pai. Será que a culpa não é sua, porque lá atrás você não discipulou, você não ensinou, você não foi sacerdote, você quis ser mais amigo do que pai, porque lá atrás você perdeu uma conexão, você perdeu uma passagem que você não tem como voltar atrás. E aí você está vendo tudo isso acontecer na sua história, porque lá atrás você perdeu algo. Lá atrás você perdeu algo. Quantos não foram os pais que estavam ocupados demais para ir na escola dos seus filhos em uma reunião e hoje estão tendo que arrumar tempo para ir ver seus filhos em clínica de recuperação?
Quantos não são? O que se perdeu? O que perdeu? Algo perdeu lá atrás. Então Deus está falando, traga a luz de novo. Traga a luz de novo, para que não aconteça coisa pior. Tudo tem um começo. Se você perdeu algo na sua vida, Jesus está te dando a oportunidade nessa noite. Traga a luz. Traga a luz. Ainda em Lucas, a base do texto são só esses 2 versículos. Deu para dar uma esmiuçada um pouquinho no que Deus falou. Lucas 15:8 de novo diz: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? Na estratégia daquela mulher, para ela poder encontrar a dracma perdida, o que ela faz? Em primeiro lugar, ela acendeu a luz. Repete comigo aí: acendeu a luz. Aê, acendeu a luz. A segunda coisa que essa mulher faz, ela varre a casa. Ela varreu a casa. Vassoura na Bíblia fala de justiça, mas fala também da palavra, de quando Deus vai varrer toda imundície da humanidade. Mas também fala da palavra, porque só a palavra tem o poder de nos purificar. Só a palavra tem o poder de trazer purificação e santificação. Vassoura, queridos, ela varre em lugares onde as nossas mãos não alcançam. A vassoura, ela vai embaixo da geladeira, ela vai nos cantos do sofá, se ergue o tapete, passa a vassoura embaixo do tapete. Ela faz coisas que a sua mão não faz. Ela tem um alcance que sua mão não tem. Ela tira a sujeira debaixo do tapete, debaixo dos móveis. E esse é o poder da palavra. Aquela mulher acendeu a luz e ela começou a varrer a casa. Ela começou a procurar onde tem sujeira. Sabe quando você está acostumado com sujeira? Você passa, fica 1, 2, 3 dias sem. Vou falar aqui da igreja. Chega domingo, se a gente não passar um pano aqui na prancha, serão 4 dias de plena poeira. Só que aos olhos nus, talvez você não vai conseguir enxergar daí da sua casa. A gente tem que vir aqui, olhar e falar: está empoeirado. Está empoeirado. Tem coisas que a palavra de Deus, ela vai entrar na sua vida e ela vai fazer coisas que você, humanamente fazendo, não consegue. Sozinho você não consegue. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Há o poder na palavra. A palavra tem o poder de varrer toda a sujeira, toda a imundícia da sua vida para fora da sua casa, para que você possa encontrar, porque talvez você perdeu alguma coisa, perdeu pessoas, está afastado e longe de outras pessoas por causa do seu pecado, e você nunca levou luz, e você nunca permitiu que a palavra de Deus varresse ou transformasse aquele lugar, para que tudo pudesse voltar à normalidade, tudo pudesse voltar a brilhar. Hebreus 4:12 diz assim: pois a palavra de Deus, ela é viva e poderosa, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre alma e espírito. Aonde a palavra tem o poder de entrar? Em lugares íntimos, em que, sabe quando acontece num culto, de repente você está pregando, tal, você está ouvindo a mensagem, e aí você fala assim: alguém contou minha vida para o pastor? Fala: como ele sabe da minha história? Como ele sabe da minha vida? A palavra de Deus penetrando entre alma e espírito, ou seja, só onde você e Deus sabia de coisas, a palavra agora está entrando para trazer purificação, entre junta e medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos, e é a Ele que prestamos conta. O que a palavra de Deus está nos dizendo aqui, que quando nós levamos a palavra sobre a nossa vida, sobre a nossa história, nós vamos começar a descobrir que não há nada oculto que não precise, que não venha a ser revelado. Deus, quando Ele entra com a palavra, o que Ele vai revelar ali para você? Essa área você precisa mudar. Essa área está ruim ainda. Isso aqui você está fraco ainda. Isso aqui você é um menino. Isso aqui você já cresceu, mas isso aqui você é um menino. Isso aqui você está maduro, mas isso aqui imaturo.
A palavra tem o poder de penetrar, e ela começa a varrer coisas que são do mundo, coisas que são impuras, coisas que não pertencem a Deus, começa a lançar para fora, para você achar o que você perdeu, porque talvez o pecado esteja sobre algo que você perdeu. Por exemplo, talvez você tenha um talento de cantar, e você caiu no pecado da acomodação, ou da religiosidade de julgar e condenar todo mundo. O pecado está acima da sua dracma. O que você vai precisar? Luz. Você vai varrer com a palavra, e você vai voltar a encontrar aquilo que você perdeu. A Bíblia está dizendo que quando a gente usa a palavra, a gente varre para fora aquilo que é podre. Varrer significa limpar a nossa própria morada. A gente vai colocar o medo, a insegurança, a tristeza, tudo que vem te atormentando ao longo desses anos, porque você perdeu algo lá atrás. A gente vai colocar tudo isso num saco de lixo e jogar fora, lançar no mar do esquecimento. É tempo de acender a luz e varrer a sujeira para longe da minha vida e da sua vida. De novo, Lucas 15, verso 8. Agora a mulher, ela aumenta a estratégia. Primeiro ela traz a luz, depois ela traz a palavra, que é varrer a casa. E agora ela fala e fala assim: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, não varre a casa, e não procura diligentemente até encontrá-la? Essa palavra diligentemente significa procurar com esforço, realizar esforço pessoal e humano. É algo que requer força natural também. É algo pessoal. Tem certas coisas que é espiritual, tem certas coisas que é natural. Por exemplo, a gente estava falando com o pastor Kid hoje na reunião de pastores, e aí ele falou: queridos, prestem atenção numa coisa. Quando Jesus, ele ergueu os pães, ele deu graças a Deus, houve o sobrenatural, houve o espiritual, Deus multiplicou os pães. Mas o que era natural? Ele falou para os apóstolos: separa o povo de grupo em grupo para que a gente possa ter. Houve uma logística, houve algo humano, houve um esforço humano, houve algo natural, sobrenatural, mas houve algo natural para que as coisas se completassem ali, para que todos pudessem receber daquele pão. O que Deus está dizendo aqui? Não basta você ouvir a mensagem, você vai ter que colocar em prática a mensagem. Se você não coloca em prática, é em vão o que você está escutando. É em vão. Josué 1,7 diz: tão somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Tão somente ser forte e corajoso. O que tem de espiritual nisso? Ele tem que ser forte, forte mesmo, de força, de diligente, corajoso. Ele ia ter que ter coragem para enfrentar, ele ia ter que lutar com ele mesmo, os seus medos, e colocar em prática tudo aquilo que Deus estava ordenando para que ele pudesse cumprir e levar o povo à terra prometida. Era algo espiritual. A palavra de Deus falou assim: eu vou dar a terra prometida. O espiritual estava liberado, agora o natural precisava acontecer, precisava se colocar em prática. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem-sucedidos por onde quer que andares. Vai precisar de esforço, querido. Você vai precisar de esforço para ser santo. Você vai precisar de esforço para manter tua comunhão com Deus. Você vai precisar de esforço para superar toda essa pressão que estão colocando de medo. Talvez os seus familiares são os que mais te pressionam nesses dias. Pressionam a sua fé, pressionam a sua crença, pressionam aquilo que você acredita. E você vai ter que ter força física e espiritual para superar e passar por essa crise. Você vai precisar de esforço para manter teu casamento, para manter tua esposa e seu marido do seu lado. Você vai ter que lutar contra o seu orgulho, contra o seu temperamento. Talvez você seja grosso, mas talvez você seja um frouxo. Então isso precisa mudar no teu relacionamento. Isso você precisa mudar. Talvez você tenha perdido a sua identidade. Você não sabe quem mais você é. Você perdeu algo lá atrás e precisa reencontrar, precisa trazer luz, precisa varrer a sujeira. Não sei quem eu sou, pastor. Não sei se eu sou corintiano ou se eu sou São Paulino. Você entendeu, né? Não sei quem eu sou. Você perdeu algo lá atrás. Acende a luz, acende a candeia. É sua identidade, é sua família, é sua esposa, são seus filhos, que precisa ver sua identidade restaurada.
talvez você seja até um marido legal, mas não exerce o sacerdote, porque você virou amigo e não é sacerdote no teu lar. Perdeu sua identidade. O que você procura em outra pessoa? O que você perdeu em você mesmo? Você vai ter que ter esforço para encontrar. Você vai ter que se esforçar para ser um homem de verdade, um sacerdote de verdade, uma mulher de verdade, uma coluna de verdade. Vai ter que se esforçar para ser o que Deus quer que você seja, para que Deus acenda a luz e você enxergue aquilo que você perdeu lá atrás. Sabe, aquela mulher, ela encontrou a dracma perdida. Foi maravilhoso. Foi fenomenal. A Bíblia diz que houve festa. A Bíblia diz em Lucas 15:9, mudamos agora. E tendo-a achado, a dracma, reuniu as amigas vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Que momento maravilhoso, amém ou não? Nem sempre. Nem sempre. A Bíblia disse que ela, tendo encontrado a dracma, ela chamou quem? Suas amigas e vizinhos. Provavelmente quando a gente tem algumas perdas em nossa vida, talvez a gente tenha perdido coisas familiares e pessoais, ela não chamou seus familiares. Ela não tinha ninguém que ela amava perto depois da perda e que teve que chamar os amigos e vizinhos. Ela não teve com quem ela partilhar a sua dor. Ou seja, aquela mulher estava sozinha, ela perdeu aquela dracma, ou seja, ela deve ter perdido muita coisa quando ela perdeu aquela dracma. Muitos devem ter se ido, deve ter ido embora, muita coisa se perdeu, muitas pessoas se afastaram, muita coisa aconteceu porque perdeu algo, e talvez tenha acontecido isso com você também. Muitas pessoas estão se afastando de você por causa da dracma perdida, porque você perdeu sua identidade, porque você está permitindo o pecado a permanecer na sua história, na sua vida, e as pessoas que você mais ama, que mais te deram crédito, estão distantes de você. Quantas pessoas pode ter se perdido da sua vida, da sua história? Quantas pessoas não estão distantes hoje de você? As pessoas que você mais amava, que você criou, que você gerou. Hoje, quando você comemora suas vitórias, provavelmente você pode estar longe dos seus pais, longe da sua mãe, longe dos seus filhos. Eles não veem as suas vitórias, porque algo se perdeu lá atrás e você até hoje não mudou. Você está comemorando suas vitórias com terceiros, com amigos e vizinhos, mas cadê os seus parentes nessa hora? Cadê os que você mais amava nessa hora, para você compartilhar suas vitórias? Eles também têm que ver, eles só viram suas derrotas e não viram suas vitórias. Por quê? Porque lá atrás você deixou o orgulho tomar conta, você não voltou lá atrás para recuperar aquela dracma perdida. Essa mulher, ela chamou os amigos e vizinhos. Eu vi um testemunho de um pastor que ele testemunhou uma cena. Ele foi fazer um velório de uma pessoa e ele está fazendo um velório de um pastor que morreu, estava lá cheio de gente fazendo o velório, e como que chama? Sei lá, um terreno do lado, não é cova que fala, não sei, tinha morrido alguém que estava ali perto, e ali, só que o enterro já tinha acontecido, só que tinha uma menina sozinha gritando ali, e ele fazendo o velório aqui, e aquela menina aos prantos ali gritando assim: mãe, mãe, eu vim te trazer flor, mãe, eu vim te trazer flor, mãe, eu vim te trazer flor. E aí, aquele pastor, ele parou ali, acabou, e ele foi lá com aquela menina. E aí, aquela menina contou a história, que ela tinha brigado com a mãe uns tempos atrás, e nesse intervalo que ela saiu de casa, a mãe faleceu. Deixou o tempo passar, deixou o tempo, perdeu coisas, perdeu a visitação, e agora? Agora não tem mais o que fazer, perdeu a mãe, perdeu talvez pais, irmãos, o que talvez você tenha perdido.
É tempo de resgatar algumas coisas, trazer luz. É importante para Cristo. Então por isso que ele cita uma ovelha perdida, um filho perdido, uma dracma perdida. As pequenas perdas são importantes, porque lá na frente essas perdas trazem um estrago gigantesco. Queridos, eu até anotei aqui. Talvez tenha gente que está me escutando agora e perdeu algo, perdeu parente, perdeu alguma coisa, deixou algumas coisas para trás e está vendo sua história ser contada com terceiros. Talvez você não consiga mais louvar, vir na igreja, adorar, se relacionar com o pessoal da igreja. Talvez você nem tenha mais prazer em entregar seu dízimo, sua oferta, perdeu a alegria em algumas coisas. Mas isso não aconteceu da noite para o dia. Isso aconteceu com pequenas perdas. Hoje é uma dracma, amanhã pode ser 10 dracmas. Hoje é uma ovelha, amanhã pode ser 99 ovelhas. Hoje é só um começo, é só um pedacinho, parece não ter tanta importância lá na frente, mas o tempo está passando. O tempo está passando. E o que você tem feito para recuperar a dracma perdida? Traga a luz que é Jesus. Varre a sujeira para longe com a palavra. Esforça-se, trabalhe. É tempo de correr atrás do que se perdeu. Sua santidade, seu amor, sua paixão, seu respeito, o carinho. Corra atrás do prejuízo, o tempo está passando. O tempo está passando e assim como uma bola de neve, assim é perder uma dracma. Hoje é uma, amanhã são 10. Começa pequeno, depois vira uma avalanche. Aí não tem mais como recuperar, o tempo passou. Deus foi para uma outra linha dessa dracma perdida hoje. Falando com a gente mais como indivíduo. Mais como indivíduos. Assim como essa mulher, ela estava numa casa. Essa casa é você hoje. Você precisa trazer luz. Você precisa trazer luz. Você precisa varrer para fora essa sujeira. Você precisa da palavra. Você precisa se esforçar. Talvez você tenha luz e palavra, mas você não abre a mão. Você não se esforça para mudar algumas situações. Espírito Santo de Deus, fecha teus olhos aí onde você está na sua casa. Fecha teus olhos aí onde você está. Espírito Santo, Espírito Santo. Quantas são as pessoas que estão nos ouvindo e perderam coisas aqui? Pessoas que perderam, mulheres que perderam virgindades. Pessoas que perderam parentes. Pessoas que perderam ministérios. Pessoas que estão perdendo sua santidade. Hoje é só uma masturbação. Mas amanhã você sai da igreja. Amanhã você está catando alguma menina, fazendo sexo com ela. Começa pequeno. Começa pequeno. Talvez você tenha perdido seu amor por Cristo. Volta lá atrás. Veja onde você perdeu. Leva a luz naquele lugar. Tira a sujeira de cima. Essa sujeira muitas vezes é o orgulho. Procurar diligentemente é trabalhar em cima do seu caráter e do seu orgulho. Espírito Santo de Deus. Pai, quantas pessoas estão nos ouvindo agora e perderam algo em suas vidas. É tempo de trazer luz. É tempo de você trazer luz. É tempo de você invocar ao nome de Jesus. O tempo está passando. O tempo está passando. Os dias estão corridos. Por que você não se rendeu a Deus ainda? Por que você não se prostrou a Deus ainda? Por que você não entregou sua vida para Jesus ainda? Por que você está deixando para depois? O depois pode ser tarde. Como aquela mulher no velório. Ela viu a mãe dela só enterrada. Perdeu a chance de poder, ao invés de falar palavras boas, falou coisas ruins para a mãe. Espírito Santo de Deus, eu te peço agora no nome de Jesus, quantas coisas não foram perdidas, Senhor,
pessoas que perderam coisas materiais, financeiras, dinheiro, mas perderam famílias, perderam pessoas que amam, estão distantes de pessoas que amam hoje. E assim como aquela mulher parecia algo maravilhoso, mas a parte maravilhosa de quando ela partilha que ela encontrou a dracma, Senhor, é que ela quer compartilhar a alegria de quando um pecador foi encontrado. Mas ela não fez isso com os que ela amava. Ela não fez isso com os seus entes queridos. E eu não sei porque essa mensagem hoje, ela está falando especificamente para dentro dos lares. Ela está falando especificamente a algumas famílias. Foi uma dracma que foi perdida, foi uma atitude que foi tomada errada, e você deixou passar. Só que isso está tomando uma proporção cada vez maior. Sabe, eu quero orar por você. Você que nunca entregou sua vida para Jesus e está nos escutando agora. A Bíblia diz: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Queridos, eu quero me alegrar com você nessa hora. Você que nunca entregou a sua vida para Jesus, ou você que está desviado dos caminhos do Senhor, que está distante dos caminhos do Senhor, que perdeu algo e que precisa reencontrar algo, esse é o momento de você trazer luz. E como você traz luz? Quando você invoca o nome do Senhor. Nesse momento na sua casa, onde você está, eu quero te convidar, se você tem o desejo de entregar a sua vida para Jesus, não importa quem está na sala ou do teu lado, tua salvação é mais importante nessa hora. Restaurar algumas coisas é mais importante nessa hora. Trazer luz para algumas áreas da sua vida é mais importante nessa hora. Então eu te peço, coloca a mão no teu coração agora. Coloca a mão no teu coração, se rendendo ao Senhor Jesus e ao senhorio de Jesus. E repete assim comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Se você está com vergonha, querido, eu te entendo, mas a sua salvação é importante. A Bíblia diz: eu creio creio no coração e confesso com os meus lábios. Você que está aí nos escutando, põe a mão no teu coração, nem que for para falar baixinho, mas fala isso com os seus lábios. Senhor Jesus, nessa noite, eu me arrependo de todos os meus pecados. Te peço perdão por ter vivido uma vida tão longe de Ti. Mas a partir de hoje, eu entrego minha vida a Ti. Porque eu reconheço que Jesus Cristo veio ao mundo em carne, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e hoje vive. A Ti, Jesus, a minha vida, a minha história, a minha casa, de maneira irrevogável. Venha ser a luz que vai fazer eu encontrar o que eu perdi, no nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus,
casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Aleluia. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos. Adora a Deus aí na sua casa, adora a Deus. Adora o Senhor, adora o Senhor. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Traga luz para sua vida, traga luz para sua história, traga luz para sua casa nesses dias. Aquela mulher, a primeira coisa que ela fez foi acender a luz. Acenda uma luz, invoque o nome do Senhor, para que você possa encontrar aquilo que você perdeu. Talvez você tenha perdido a sua crise, esteja tendo crise de identidade. Você perdeu algo lá atrás. Se necessário for, se arrependa, quebre o seu orgulho, deixe o seu orgulho de lado, volte a falar com as pessoas que você mais amava, peça perdão, reconcilie-se com Deus, reconcilie-se com a sua liderança, reconcilie-se com sua família, volte a trabalhar, volte a servir, volte a ser importante dentro do cenário espiritual. Deus conta com você, mas encontre aquilo que você perdeu, encontre aquilo que você perdeu, encontre aquilo que você perdeu, porque ainda que você tenha perdido, aquilo tinha valor, aquilo tem valor. Então tem valor para Deus aquilo que você perdeu. Restaure, restitua, traga de volta. Encontre o que você perdeu. Encontre o que você perdeu. Orica plache catarabacai. E eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Se arrependa aí onde você está. Tem a questão espiritual, mas tem a questão natural que você vai ter que se trabalhar diligentemente, você vai ter que se esforçar. Senhor, eu peço no nome de Jesus, invade cada casa, invade cada lar onde essa mensagem estiver nos alcançando. Cada casa, Senhor, que essa mensagem estiver alcançando, invade de maneira poderosa, Senhor, de maneira poderosa e sobrenatural. Pai, nós crescemos debaixo do fogo e da glória. Invade essas casas com fogo e glória, fogo e glória, fogo e glória. Não é porque é pela internet que é menos fogo, é menos glória, é menos presença, é menos sobrenaturalidade. Seja tocado pelo Espírito Santo, seja tocado, seja cheio pelo Espírito Santo, seja cheio pelo Espírito Santo, seja tocado pelo Espírito Santo. Luz invadindo a sua casa, luz invadindo a tua pessoa, luz invadindo a tua família, luz invadindo os teus filhos, luz invadindo o teu casamento, luz invadindo o teu trabalho. Luz, seja cheia do Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo. Ore capa cheque terebacai, rablabaxere terebacai. Que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça,
Aleluia, aleluia. Se você pode aí na sua casa, dê uma forte salva de palmas a Jesus, porque Ele é digno. Porque nessa noite, nessa casa, nesses lares, houve salvação, houve luz, houve pessoas encontrando suas dracmas perdidas. Aleluia, aleluia, graças a Deus, maravilha, aleluia. Quem foi abençoado, diga eu fui, escreve aí e compartilha comigo, manda seu testemunho para mim, me chama no WhatsApp, fala a minha dracma perdida era essa, e a partir dessa mensagem eu estou reencontrando ela, eu trouxe luz para a minha vida, tá bom? Em nome de Jesus, faça isso, amém? Aleluia, graças a Deus. Não nos esqueça de enviar os comprovantes, tá bom? Daqueles que entregaram seus dízimos e suas ofertas para tesouraria.arturnogueira@boladeneve.com ou pelo telefone WhatsApp 981 12 9997, tá bom? Contamos com você. Você que está na sua casa, pega na mão da pessoa que está no sofá do seu lado, dá a mão para a pessoa que está do seu lado aí e repete assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Maior é o que está em mim do que o que no mundo está. Oremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, Mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém, graças a Deus. Olha, eu já fiz por fé que a gente já está tudo curado, né? Eu falei, pega na mão do irmão que está do seu lado aí. Por fé está todo mundo curado, né? A gente tem o sangue de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, as consolações, as promessas de Deus estejam com vocês hoje e sempre. Como servo e sacerdote de Deus vivo, eu declaro que você acendeu uma luz e está encontrando a sua dracma perdida nessa noite. Deus te abençoe, uma boa noite de sono. Até domingo, 19 horas. Glória a Deus, fica na paz. Tchau!